Boa noite, queridos. Que a graça e paz do Senhor seja em cada coração. Aqui é o pastor Marcos Castro. Que você possa ser abençoado, ser edificado por meio da palavra viva e eficaz do Senhor nosso Deus. E, queridos, numa comunidade afastada dos grandes centros, havia muitas crianças. Nessa comunidade, os homens saíam para caçar, as mulheres se dedicavam aos afazeres de casa e as crianças brincavam. Havia também um rio turbulento e muito perigoso e traiçoeiro que cortava aquelas aldeias. Certo dia, enquanto as mulheres estavam em seus afazeres, se ouviu um grito de socorro. A voz de uma criança gritou: "Socorro!" E logo muitos começaram a gritar: criança no rio, acudam. E as crianças que estavam na margem gritavam desesperadas: acudam, criança no rio. As mulheres saíram desesperadas de suas casas e correram todas para a margem. Elas pensavam: será que é o meu filho? Um homem que naquele dia não tinha ido trabalhar veio correndo com uma corda, amarrou-a na cintura e, sem olhar para trás, disse: segurem a corda. Ele foi entrando no rio o mais rápido que conseguia. E na margem todos ficaram se perguntando: será que ele vai conseguir salvar a vida da criança? E o homem então foi nadando e as águas turbulentas arrastavam cada vez mais a criança. Até que finalmente ele conseguiu agarrá-la. E ele então gritou para quem estava na margem: puxem a corda. E ninguém fazia nada, e ele gritava: puxem a corda, puxem a corda. Agarrei a criança, puxem a corda. E ninguém fazia nada. A verdade é que todos ficaram tão atônitos com o grito da criança que se esqueceram de amarrar a corda numa pedra. Aquele homem confiou a sua vida na mão daquelas pessoas. E o final dessa história foi trágico. Queridos, quantos de nós já confiaram demasiadamente em quem não se devia confiar e ficaram decepcionados? Mas essa decepção serviu para que nós viéssemos a enxergar a realidade ao nosso redor. Leiamos então a palavra do Senhor que se encontra no livro de Isaías, capítulo 2, versos de 20 a 22, onde diz: naquele dia, os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória de sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado? O povo de Deus, que outrora havia sido orgulhoso, pois estava seguro de que, devido aos seus bens materiais, aos seus exércitos, às suas cidades fortificadas e por causa das divindades que passaram a cultuar, agora se vê diante do dia do Senhor. Se vê diante do esplendor da glória do Senhor e do seu juízo. E nesse momento, então, Jerusalém percebe que perdeu tempo confiando em quem não devia confiar, ficando assim decepcionada. O profeta Isaías nos mostra, então, que aqueles que não confiam no Senhor ficarão decepcionados. E a decepção se mostra nesse texto de três maneiras. A decepção, primeiramente, é mostrada pelo abandono da confiança nos ídolos. Jerusalém, em diversos momentos, virou as costas para o Senhor.
e se deixou contaminar por falsos deuses das nações da região da Palestina. Divindades como Baal, Astarote, Aserá e outras, de tempos em tempos, passaram a ser adoradas e reverenciadas tanto pelos governantes quanto pelo povo de maneira geral. Jerusalém, ao invés de se manter fiel ao Senhor nosso Deus, ao Deus verdadeiro, começou a relativizar o culto, passando a se tornar uma cidade idólatra e fazendo rituais abomináveis aos olhos do Senhor. E nesse tempo, Jerusalém passou a crer que tais divindades lhes davam segurança, lhes davam livramento, que faziam as suas colheitas prosperarem, que eram responsáveis pela fertilidade do seu povo e muitas outras bênçãos, aborrecendo grandemente o Senhor nosso Deus. E o profeta continua mostrando o que vai acontecer no dia do Senhor, tempo em que o Senhor estabeleceu para abater do meio do seu povo o orgulho, a vaidade e a autoconfiança. Nesse dia, o povo de Deus perceberá que os ídolos diante quem se curvaram em adoração e que os rituais pagãos que realizaram não valem de nada. Ficará claro para o povo de Deus que nada poderá livrar-lhes do juízo do Senhor. E assim ficarão decepcionados com os seus ídolos, com as suas imagens de escultura. E essa decepção fará com que o seu povo abandone completamente a idolatria. É o que fala no versículo 20. Naquele dia, os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem. As expressões aqui, toupeiras e morcegos, indicam um abandono completo, porque são animais que habitam em locais onde não há circulação de pessoas, onde não há habitação de pessoas. Animais que gostam de locais desolados. Isso mostra que antes, onde havia rituais pagãos, onde havia celebrações e festas aos deuses pagãos, agora se tornaram vazios. O Senhor, em sua palavra, queridos, como um todo, desaprova a adoração aos ídolos. A palavra mostra que somente Deus é o Senhor. Deuteronômio 4:39 diz: reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra não há nenhum outro. 1 Coríntios 8, versículos 5 e 6 diz: pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Queridos, será que vai ser preciso que nós sejamos decepcionados para que possamos lançar fora da nossa vida a idolatria? Será que já não é tempo de entender que só o Senhor é Deus? Será que já não é chegado o tempo na tua vida de reconhecer que essas imagens de escultura nada têm valido na tua vida? E que todos os milagres e bênçãos que você tem recebido vêm da parte de Deus? Mas a decepção nesse texto também é mostrada pelo abandono na confiança dos seus feitos. O profeta mostra que aquele povo orgulhoso e autoconfiante por causa do seu grande poder, do seu grande exército, por causa dos seus muros, das suas fortificações, por causa do seu comércio, percebeu que nada disso vale também diante do dia do Senhor.
diante do juízo enviado pelo Senhor, Jerusalém percebe que não pode confiar no seu próprio poder, pois ninguém pode resistir ao dia do Senhor. O povo de Deus, mais uma vez, é decepcionado por ter depositado toda a sua confiança nas suas construções, nos seus empreendimentos, e por isso, envergonhado, foge para se esconder. É o que diz o versículo 21. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória de sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. E a decepção dos homens será pelo fato de terem confiado plenamente naquilo que, ao final, descobriram que não lhe trazia segurança verdadeira. E a vergonha será por terem abandonado o Senhor Deus Todo-Poderoso, que cuidou deste povo, que deu segurança, que deu livramento em várias ocasiões, e que diante agora do dia do Senhor, eles perceberão a tolice que estavam fazendo. Certo jovem universitário pediu ao seu pastor para testemunhar na igreja das bênçãos na sua faculdade, no seu curso. E ele, então, ao pegar o microfone, falou: irmãos, esse foi um ano muito difícil. Houveram muitas lutas, muitos desafios, muitos obstáculos, mas eu corri atrás, mas eu me dediquei, eu tive muita força de vontade, e ao final tudo deu certo. Aquele jovem em nenhum momento glorificou, em nenhum momento exaltou, e nem mostrou confiança no Senhor nosso Deus. Infelizmente, muitos dizem confiar no Senhor, mas estão agindo de maneira semelhante a esse jovem da história, dando glórias a si mesmo. Mais cedo ou mais tarde, essas pessoas perceberão o grande erro que estão cometendo. Mais cedo ou mais tarde, eles ficarão decepcionados ao darem glórias a si mesmo e não glorificarem a Deus. Mas o Senhor hoje está nos dando chance de fazermos diferente, de depositar a nossa confiança não em nossos esforços pessoais, mas no Senhor Deus Todo-Poderoso. Não perca essa chance, querido, que Deus está te dando. Por fim, a decepção é mostrada pelo abandono da confiança em si mesmo. Uma prática muito comum nos dias do profeta Isaías era as nações fazerem acordos comerciais e políticos com outras nações. E até aí nada de extraordinário. Mas o problema passa a existir quando o povo eleito de Deus passa a confiar plenamente nesses acordos e abandonam a confiança no Senhor. Esses acordos geralmente eram feitos entre duas nações, visando se defender de uma nação inimiga comum. Mas o problema era que, vencido esse inimigo comum, a nação mais forte que sobrava prevalecia sobre a mais fraca, mostrando assim que tais acordos, na prática, não valiam de nada. O melhor que o povo de Deus tem a fazer é confiar no Senhor. O Senhor que sempre deu vitória, que sempre deu livramento, que sempre guardou o seu povo em muitas ocasiões. Mas Jerusalém confiou demasiadamente em si mesma, em seus acordos políticos, comerciais com outras nações, pensando que tais acordos poderiam trazer-lhe paz e segurança. Mas, diante do dia do Senhor, perceberam que nada disso valeu a pena. O texto mostra o quão decepcionados ficaram ao perceberem que, diante do juízo do Senhor, nada que existe no ser humano pode trazer real segurança.
O versículo 22 diz: afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado? A palavra mostra o erro que nós cometemos ao desprezarmos o Senhor e estabelecermos a nossa confiança na capacidade humana. E isso inclui a nossa própria capacidade humana. Jeremias 17, versículo 5 diz: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. O profeta mostra a pequenez humana e a brevidade da sua vida, fazendo aqui um contraste com o esplendor, com a glória do Senhor Todo-Poderoso. A versão King James traduz o versículo 22 da seguinte maneira: sendo assim, desisti de acreditar no ser humano, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Afinal, que valor tem o homem? É como se o profeta fizesse uma pergunta retórica: em quem vocês querem confiar de verdade? No homem mortal, passageiro, falho, ou no Senhor eterno, poderoso e fiel? Querido, será que vai ser necessário o Senhor estabelecer o seu juízo para que você perceba o quanto você tem confiado em si mesmo e não em Deus? Analisa a tua vida. Talvez você esteja confiando demais no teu dinheiro, nos seus bens, no seu intelecto, no seu vigor, nos seus amigos influentes, se esquecendo que tudo isso é passageiro. O dinheiro, uma hora, pode acabar. Os bens podem perecer. O vigor e a saúde podem faltar. As amizades podem ser desfeitas. Aproveite, então, para rever a sua vida enquanto é tempo. Não espere o juízo se abater sobre você para que você perceba a pequenez, a inconstância da vida humana e a grandeza do Senhor nosso Deus. No aeroporto de uma cidade, na sala de embarque, havia uma criança de mais ou menos uns 10 anos de idade, um menino, e aquele menino estava muito tranquilo, sozinho ali no aeroporto. Foi chamado as pessoas que iam embarcar naquele voo, e aquela criança foi a primeira a entrar. Sentou-se na poltrona bem à frente, e começou o voo. Em dado momento, o piloto anunciou que eles iriam passar por uma turbulência. Muitos ficaram assustados naquele momento, mas aquele menino continuava tranquilo. Ele tirou da sua mochila uma folha de papel com um desenho e começou a colorir tranquilamente. E muitos ficaram espantados ao olhar para a tranquilidade, para a serenidade daquela criança. E já no final do voo, uma moça sentou ao lado do menino e disse: olá, tudo bem? Ele falou: tudo bem. Puxa, eu percebi desde a sala de embarque o quão tranquilo você está. Puxa, você está de parabéns. Você não tem medo de nada? E aquele garoto então respondeu: por que eu ia ter medo se meu pai é o piloto? Queridos, é muito bom quando nós confiamos em nosso Pai. Quando o nosso Pai é o piloto, nós temos confiança, nós temos segurança, nós temos paz, nós ficamos tranquilos, porque sabemos que quem está no controle é poderoso. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias que muitas vidas vêm sendo ceifadas, e mais do que nunca, nós precisamos depositar a nossa confiança no Senhor nosso Deus Todo-Poderoso.
Muitos agora estão se dando conta de que o seu dinheiro, de que as suas qualidades, de que as suas influências e, principalmente, que as imagens de escultura não podem ajudar em nada. Muitos agora estão se dando conta de que precisam confiar as suas vidas nas mãos de Deus e que precisam crer no seu Filho Jesus Cristo. Querido, não perca tempo. Não espere ficar decepcionado, não espere o dia do juízo. Não espere se decepcionar consigo mesmo, com os homens e com os ídolos para começar a crer no Senhor Jesus Cristo. Saiba que somente Ele é poderoso, Ele é eterno, Ele é fiel e justo para te guardar, para te restaurar, para te dar livramento e, principalmente, para salvar a tua vida e para te levar para o céu. Portanto, amado, deposite sua confiança plenamente no nosso Deus. Abre o teu coração e creia verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, é o teu Salvador. Não espere, não deixe isso para depois. Faça isso agora. Entregue a sua vida ao nosso Deus Todo-Poderoso, confia nele, porque Ele é fiel e justo para te guardar. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Amém.